Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Oi, gente! Eu sou o Ciro Santos. Estamos começando mais um programa Ciro Santos Convida. E o programa de hoje está com dois assuntos muito interessantes, muito importantes para você que está em casa, para você que conhece uma pessoa que precisa de ajuda. Porque nós vamos falar sobre síndrome de Down e vamos falar sobre o transtorno de aspecto autista. Eu vou olhar na minha ficha, peraí, gente. Transtorno do espectro autista. Eu só troquei aqui, mas normal. É porque eu não gosto de usar ficha, vocês sabem, né? Vamos explorar o que significa ser diagnosticado com Down e autismo. E toda essa exploração, nós vamos falar com quem? Com essa maravilhosa que tá nervosa, gente. Não sei porque ela tá nervosa. Nádia, tudo bem, meu amor? Tudo bem. Já esquentei sua mão? Já. Então vamos falar um pouquinho para as pessoas que estão em casa sobre essa questão do Down, né? Sim. Primeiro lugar, para quem não lugar. sabe, o que é a síndrome de Down e por que ela acontece e como que acontece? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu vou agradecer, né, por estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a né? sua presença, meu amor. E vamos lá. A síndrome de Down é uma condição genética que pode ocorrer de 1 a 600 crianças, de 1 para 600 crianças. Esse é o dado que a gente tem hoje. E por ela ser uma condição genética, afeta algumas crianças que nascem com algumas características específicas, né? A criança logo quando está no nascimento, que vai nascendo, você percebe, o médico, né, que ela já vem com algumas características físicas. Isso, né? pode acontecer já, por exemplo, o médico já consegue dizer quando vê o bebê já prestes a nascer ou só depois de nascido? Ele pode já diagnosticar isso antes do nascimento, né? Porque a gente, hoje em dia tem exames e tem condições mais precisas para saber, ou também na hora do nascimento, que aí é mais características físicas mesmo, né? Que aí você vai ver o olhinho mais puxado, a condição muscular da criança também. É um dos fatores e sintomas que o médico ele vai perceber na hora do nascimento. E também há alguns testes que são feitos na hora que o pediatra faz, né? E aí ele tem essa condição de dizer, olha, explicar para a mãezinha e começar desde já início o tratamento para essa criança que vem nessa condição. Certo. E então, normalmente, os pais já ficam sabendo logo no nascimento da criança. Sim. E aí, a partir daí, ele já começa, já é orientado, né, na questão do pediatra, porque o pediatra já começa ali, naquele momento já trazer informações para aquela família, indicar à família o melhor manejo, a melhor forma de cuidar dessa criança. Sim. E ele já começa todo o processo. Tá, agora assim, a síndrome de Down é uma síndrome que ela não tem cura, né? Não. Ela tem melhorias. Pronto, existe a melhoria. Às vezes as pessoas consigam ser curada do síndrome de Down, e aí a gente vem com os mitos e verdade. Não, essa condição ela vai estar desde o nascimento até os últimos dias de vida dessa pessoa, desse indivíduo que tem a síndrome, né? O que é favorável, o que a gente indica como terapeuta, como pessoa da área da saúde, da educação, é que essa criança seja tratada tanto no nível físico, e aí a gente vem com pessoas profissionais dessa área, seja fisioterapeutas, o educador físico, e também na questão emocional, que seria o psicólogo, e também a família está orientada para tratar essa criança da melhor forma possível, Sim. incluindo ela na sociedade, incluindo ela na escola, incluindo ela em todos os espaços que a gente tem na nossa vida, que está ali no nosso dia a dia, né? Porque, assim, a gente vê já há algum tempo pessoas com Down, atores, né? Sim. Sim, então, assim, eles conseguem ter algumas qualidades especiais, não é isso? Algumas coisas mais, tipo, deixa eu ver se eu sei me expressar, gente, espera aí. Seria habilidades e competência, né? Tipo assim, deixa eu ver, um cego, por exemplo, o que eu falo muito com o Geraldo Magela que faz o humorista, que ele tem cegueira, e ele brinca muito com isso, assim, oi Ciro, que bom, olha, eu te vi hoje na televisão, ele vive brincando com isso. Mas a gente sabe que ele tem alguns dons especiais que nós não temos, tipo, de repente o olfato, o tato, alguma coisa desse tipo. No síndrome de Down também, eles têm alguma coisa em especial? Ele é estimulado, essa criança ela vai ser estimulada para
desenvolver atividades no dia a dia dele, na rotina dele, da melhor forma possível, né? Sim. Aí o que acontece? Essa criança e essa família orientada aqui, essa criança, ela venha entrar na escola, fazer atividades sozinhas, e aí a gente vem. Onde é que essa criança tem mais habilidade e competência para isso? Essa criança consegue, ali no ensino individual, conseguir se vestir sozinha? Aí entra essa ajuda, esse suporte de um fisioterapeuta para fazer isso e ajudar essa criança a fazer isso. Essa criança, ela consegue Se alimentar. escrever, se alimentar? Aí a gente vem com o pedagogo, a gente vem com o psicólogo para fazer essas orientações. O que é que a gente recomenda e fala em relação a isso, né? Toda pessoa tem potencial para aprender, né? Sim. Aí a gente vai percebendo nesse processo o que é que essa criança tem mais potencial para desenvolver. Digamos que a gente tem uma criança com síndrome de Down, mas ela gosta muito dessa questão da musicalidade. Aí a gente vai na questão da cegueira, Sim. né? Que ele tá lá, sabe que eu não tenho uma visão, mas a minha questão auditiva é muito boa. Muito forte. Muito forte. Então eu vou aproveitar aqui essa habilidade que eu tenho para estar desenvolvendo atividades que eu consiga. Do mesmo jeito é com essa criança, né? Essa criança tem uma possibilidade na música. Mas vamos aqui usar investir, na música, né? Ela tem potencialidade aqui para fazer uma atividade mais lúdica, né? Que algumas crianças não têm. Vamos investir nesse momento que vai favorecer o cognitivo dessa criança, vai desenvolver a questão da leitura, da escrita, enfim. A gente vai ver essa criança de uma forma individual e vai dar a oportunidade a ela de desenvolver, dar a oportunidade a ela de estar ali, num ambiente que ela possa fazer suas tarefas rotineiras, fazer suas tarefas escolares, fazer suas tarefas em casa da forma melhor possível, como qualquer ser como humano. Qualquer outra pessoa. Isso que a gente fala de inclusão, certo? Ah, legal. A inclusão não é você pegar aquela criança e dizer que ela tem que fazer as mesmas coisas, digamos, com outra criança que seja, vamos falar a palavra normal, mas não seria essa a palavra. A palavra. Né? Porque todos estávamos falando sobre isso, todos somos normais. Sim. E temos capacidades, mas essa criança em si, especificamente, ela pode fazer isso? Ela tem condição? Então vamos investir nisso. Exatamente. Né? E vamos incluir ela nisso, porque às vezes a pessoa acha que a inclusão eu não sei fazer isso e eu vou ensinar a pessoa a fazer isso. Inclusão é muito mais abrangente do que isso. É eu estar naquele local, é eu estar com aquelas pessoas e ser acolhido, ser recebido, ser respeitado naquilo que eu sei fazer e naquilo que eu posso fazer. Porque eu estou aqui, às vezes, como pessoa, às vezes eu não posso fazer uma coisa. E eu posso também ser excluída por aquilo que eu não posso fazer. Mas isso não vai falar das minhas potencialidades, porque é algo pontual. A gente tem que ver isso num todo. E a gente tem que entender isso e trazer essas pessoas para que elas compreendam isso. Desde as pessoas que têm a síndrome de Down, desde as que estão fora e estão tentando ajudar. E fala para a turma de casa quais são os mitos e equívocos que podem acontecer, os mitos e verdades, vamos dizer, sobre a síndrome. O que você acha que é mito, que é verdade, que as pessoas acham que é isso e não é? Um dos mitos que as pessoas perguntam, mas se essa pessoa, agora eu vou para a fase adulta, ela pode casar, ou ela pode ter filhos, né? Sim. Se tiver vontade... Normal. Pode ter filhos? Também pode, né? Pode ocorrer desse filho com essa criança. Sim, pode ser que sim, porque é uma questão genética. Ou pode ser que não. Aí é algo muito mais genético. Tá, quando você falou agora de genético, deixa eu só te cortar. Ela vem, essa questão da síndrome, ela vem de algum parente mesmo que é antigo geneticamente ou não? Não importa isso. Essa linha genética, ela é estudada e ela é vista pela questão mais da medicina, né? Então, se a gente não tem assim, um dado para dizer, foi do meu tataravô, foi da minha avó, é genética. Aí a gente teria que contar os cromossomos, como é cromossomo, se vai acontecer na primeira geração ou se na segunda. Não tem esse dado ainda. Né? Mas o que a gente pode dizer em relação a mitos e verdades? Essa criança ela vai conseguir ler e escrever se ela for desenvolvida. E dentro daquela questão que ela tem, né? Que
a síndrome de Down, ela é individual. Cada Sim. criança tem uma forma de ser dentro do T21 que ela traz. T21, quando você fala em T21, o que é T21? Trissomia do cromossomo 21. A gente tem vendo? né, as questões dos nossos cromossomos. E lá, nos cromossomos tem uma contagem. E aí vem uma a mais, que é o 21. E aí essa condição do ter o a mais faz com que esse indivíduo nasce com essas características e com esse transtorno. Tá, eu perguntei porque quando fala termo técnico, eu não entendo, então você em casa talvez não saiba. T21 eu não sabia. Para mim, T21 seria uma conta. Então agora, agora eu já entendi, tá vendo? E eu entendi o pessoal de casa. Tudo que você falar e eu não entender, eu vou lhe perguntar. Tudo bem. Por favor, Nádia, me responde. E eu até agradeço, porque às vezes a gente pensa que já está muito divulgado e muitas pessoas ainda não sabem. Exatamente. Né? E quanto mais informação você tem, mais você consegue incluir, mais você consegue trazer essas pessoas para você. Exatamente. Essa é a intenção do nosso programa, é que a gente passe informação para o público de determinadas coisas que de repente ele não sabe. Outro dia eu entrevistei o meu urologista e eu falei do meu caso e tivemos uma série de ligações e o meu médico, inclusive, falou assim, meu Deus do céu, eu nunca recebi tanta ligação. Porque eu contei que eu estava com um cálculo renal do tamanho de um feijão, prendendo a minha saída de urina de um rim. E isso veio silenciosamente, e só um dia eu fazendo show, o dia que eu não transpirei, que eu normalmente transpiro muito, olha que loucura, o dia que eu não transpirei, de repente eu cheguei em casa e comecei a me sentir mal, estranho, com uma dor, falei, e eu vou pro médico. Quando eu cheguei lá eu fiquei, fui operado. Engraçado, né? Você vê, quer dizer, então quando eu conto as coisas para a pessoa, isso se torna muito mais real, o nosso programa se torna esse bate-papo e quem está em casa se sente junto conosco. Por isso que eu te perguntei, e pode falar tudo à vontade, porque é bacana as pessoas saberem esses termos, o que é a tradução, igual T21. Pronto. Para quem está, o público entender, para quem não sabe, tem às vezes o vizinho ou alguém da família também, entender e compreender. Sim. Né? E trazer, como eu já disse, eu vou repetir sempre, a vantagem que a gente tem, né, e o local que a gente vem de trabalho é que essas pessoas, elas tendo essa informação, elas possam ajudar, elas possam receber essas pessoas. A gente fala muito em receber e acolher, porque pode ser que no tempo que a gente está, a inclusão seja algo assim, muito divulgado e falada, mas a gente precisa ainda crescer muito nessa relação. Sim. Né? E quanto mais eu sei, quanto mais eu acolho. Né? Aquele processo. Se eu sei como aquilo se dá, como a forma que aquilo se processa, a informação, ela traz para você a oportunidade de você dar outra oportunidade. Né? Então, naquilo que eu sei, naquilo que eu consigo aprender, eu vou informar o outro, eu vou entender o processo daquela pessoa em relação ao T21. Sim. E isso vai me dar a condição de, dentro de um espaço, digamos aqui, de um shopping, se eu vejo uma criança e uma família com, né, que eu vejo a característica de T21, eu posso estar ali e ver. Às vezes a gente pega a mãe e diz, olha, mas eu não levo meu filho porque às vezes ele não consegue se expressar verbalmente, e aí dificulta, e a pessoa não entende, eu prefiro ficar em casa. Aí ela fica nervosa, acaba indo sair. E eu fico nervosa, ele vai chorar. Mas espera ainda, é um espaço público. Sim. É um espaço que todo mundo tem direito de ir estar e de lá. vir, né? Mas aí as pessoas começam a olhar de uma forma estranha. Por quê? Porque não tem aquela informação. Porque não tem aquele cuidado de entender. Então, assim, esse espaço aqui é dizer, poxa, caracteristicamente, fisicamente tem isso, mas elas podem se comunicar de outra forma. De outra forma. Não, engraçado, você vê isso que você acabou de falar, acaba sendo um preconceito da própria família. Não é verdade? Porque assim, se você deixa de levar a criança ou o adulto a algum lugar, você mesmo está botando um preconceito para que as pessoas não façam isso. Às vezes a gente em casa acaba fazendo. Aí é uma questão que a gente vai lá para a família. Às vezes é uma questão do preconceito, mas também é uma questão de cuidado com aquela pessoa que é sua. Sim. Sabe? Eu vou expor e eu vou ter que lidar com isso. Meu filho também vai ter que lidar com isso. Ainda tem muito preconceito? Hoje, bem menos. Bem menos. Bem menos. Mas a gente entende ainda que há aquelas pessoas ainda que não conhecem e que ficam curiosas.
eu não vou nem fazer preconceito tanto, mas curiosas Sim. de entender, e acaba por um comportamento deixando aquela família um pouco constrangida. E até com perguntas mesmo, porque às vezes a pessoa não sabe, chega, olha, ele é diferente, né? O olhinho dele é assim. E aí a pessoa fica, né? A família às vezes não quer responder. E a gente vai tentando, por meio das informações, daquilo que a gente sabe, divulgar isso e deixar que essas pessoas recebam e estejam ali à disposição de entender por que se der daquela forma, por que ele gritou ou por que ele não falou. Sim. Existem formas diferentes, tipo assim, alguns têm mais dificuldade de fala, necessitam de uma fonoaudióloga, ou sempre uma condição para um é a mesma condição do outro. Existem diferenças? Não, como eu falei, é uma questão assim, ele é único. Eu venho com o T21, eu tenho uma criança T21. Essa daqui pode ter uma dificuldade na fala, Sim. mas essa aqui talvez tenha uma dificuldade motora. Esse outro talvez tenha uma dificuldade maior na questão espaço lateral ou de se organizar no espaço. Então, assim, aquela criança, a gente costuma, como terapeutas, né, Sim. olhar para aquela criança, avaliar as condições e perceber o que é que ela tem de capacidades, De melhor. né? E o que ela tem de dificuldade. Mas aqui, quando eu falo de dificuldade, não é uma questão de que ela não vá fazer, não vai saber. Com a terapia, com o estímulo, com o desenvolvimento dessa criança, ela pode vir a desenvolver ou talvez não. Mas vai ser investido a atividade e vai ser investido para que essa criança ela consiga, né? Vamos lá para o caso da fono. Se essa criança ela tem dificuldade na fala, por questão orofacial aqui, né? Os fonos vão saber melhor do que eu, porque eu não sou fono. Mas às vezes vem uma criança que tem uma dificuldade muito no planejamento motor para falar. E aí a fono vai entrar com esse auxílio, com essa ajuda, né? E aí ela vai colocar essa criança em atividades que ela possa estar adquirindo essa habilidade. Agora, quais são os maiores desafios vamos dizer, os maiores desafios da saúde em relação a isso? Da medicina, tem alguma coisa sempre sendo estudado? Hoje a gente pode dizer que vários estudiosos, né, e vários médicos também têm estado mais atentos a isso, né? Assim, fazendo um comparativo do que era anos atrás para o que a gente tem hoje, eles têm mais recursos, né? Recursos técnicos, recursos de informação, de estudo, para estar dando um suporte melhor para essa família, para essa criança. Então, assim, a gente traz isso e a gente, lá onde no CIAD, quando a gente trabalha, a gente para muitas vezes no CIAD. CIAD, Centro de Desenvolvimento de Atendimento Infantil. E o CIAD é um local, é uma sede, as pessoas podem procurar ajuda lá, podem pesquisar. Como é que é isso? O CIAD ele foi pensado para esse público, o público do T21 e do aspecto autismo, que é o TEA, né? E foi pensado para atender famílias e crianças que estão em dificuldades, têm dificuldade, apresentam dificuldade nesse público que a gente tem para o atendimento, né? Aí eu vou explicar aqui. Tá. É localizado na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará e é um projeto que ele tem uma cara muito especial e uma missão muito grandiosa. Já é uma missão isso. Por quê? Porque é grandiosa? Porque é um trabalho voltado para o público que muitas vezes não tinha ainda se desenvolvido em outros setores, né? Então, ele traz um atendimento com uma equipe multidisciplinar, que a gente vai desde o psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, educador físico, nutricionista. Tudo isso. Já existe fisioterapeuta, psicólogo da família, psicopedagogo, psicólogos em áreas específicas, né? ABA, responsivo, enfermagem, médico, né? A gente tem pediatra e tem um neuropediatra. Isso tudo é gratuito? É um trabalho gratuito, né? Que é desenvolvido pela Assembleia Legislativa. Ah, legal. E por que foi pensado? Isso foi pensado porque eles
o poder público entendeu que essa família e essas pessoas precisavam de um espaço que fosse um espaço modelo. E aqui eu vou ser muito pretensiosa. Por que é um espaço modelo? É um espaço modelo porque ele traz uma equipe muito robusta, sabe? De atendimento para essas crianças. E um espaço em que você tem salas individuais, em que essa criança tem atendimentos individuais, tem atendimentos coletivos e tem atendimento para a família, de uma forma que essa criança ela esteja numa proporção de desenvolvimento. E ela se sinta bem ali, tipo... E ela se sinta bem. Eu quero ir para lá. Porque Exatamente. lá eu estou à vontade, lá eu estou aprendendo, estou melhorando. E a gente está quase terminando esse bloco. Eu só vou perguntar para você. A inclusão escolar hoje é suficiente? Ou quais práticas educacionais são mais eficazes? Eita, esse é um assunto que eu posso dizer que estamos caminhando. Tá. Né? Ainda não chegamos naquilo que seria realidade. A gente sabe que essa prática ainda precisa ser muito revista e ela precisa ser ainda muito estudada. E aí eu vim explicar por quê. As escolas ainda, elas praticam essa inclusão, elas aceitam e recebem essas crianças, mas a gente sabe ainda que existe ainda uma condição de estrutura, de conhecimento, de informação, que ainda é preciso ser mais minuciosamente melhorada, pronto, né? Por quê? Aí você vai dizer, por que essa escola ela não capacita essas pessoas? Não. É porque, como é algo muito grande, e a gente, como traz uma informação, a família, a gente precisa estar com mais estruturas e ter mais condições pedagógicas. Sim. E mais condições também de chegar no outro, naquele que está do outro lado, para poder acolher. Né? Mas tem dado bons resultados. Tem. Então, você já sabe que... Peraí, então eu estou me avisando que vou entrar no próximo bloco. Tá, vou acabar. Gente, eu vou entrar no próximo bloco, vai ter mais informações. Segura que Ciro Santos Convida tá voltando já já. É assim, o programa é assim, sabia? Segundo bloco, vai tomar uma água. A Prefeitura de Fortaleza está trabalhando para levar cada vez mais saúde até você. Os medicamentos da rede municipal já estão sendo reabastecidos nos postos de saúde e estão disponíveis para a população. E o melhor é que eu saio com a medicação, então eu não tenho essa preocupação. Por falar em postos de saúde, diversas unidades estão sendo reformadas e entregues em toda a cidade com melhorias na infraestrutura. Não, o visual tá lindo, né? Nem se compara, né, gente? O de antes ficou top, ficou show. Além disso, a reforma e a ampliação do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, já estão em andamento. E com os novos investimentos, o IJF agora conta com mais equipamentos, mais exames e mais cirurgias realizadas. Foi necessário fazer uma cirurgia. A equipe de médico com urgência me atendeu. Hoje estou bem, graças a Deus. O trabalho está só começando e a Prefeitura segue firme no cuidado com o bem-estar de todos. Fortaleza, capital de todos. Voltando para o segundo bloco e vamos agora trocar um pouquinho o assunto. Vamos trocar um pouquinho do síndrome de Down para o autismo, né? Que é outro espectro. O que é o autismo? Vamos lá. É um atraso no neurodesenvolvimento e crianças que nascem com esse atraso, têm algumas condições e alguns sintomas que se tornam característicos do autismo. Às vezes pode ser uma criança que tem uma dificuldade na fala, pode ser uma criança que tem dificuldade de desenvolver algumas questões motoras, Sim. Pode ser uma criança que não consiga conversar com o outro, olhando no olhar do outro, né? Está aqui conversando, mas não tem a troca de olhar, ou uma criança que realmente tem uma condição de fala um pouco prejudicada, ou que a gente fala que apresente algumas estereotipias, que é aquele movimento da mão ou do pé, ou que fica só... Isso, esse balançar. Esse balançar, isso. Conversando com ele mesmo, é isso? Esse balançar é o momento que essa criança, ou esse adolescente, ou adulto, porque às vezes a gente tem criança, de autorregulação, né? Ele tá ali e uma carga emocional, uma carga muito grande, então ele tem esse movimento, né, de estar indo e voltando, ou na mão, ou até mesmo outra característica, batendo um pé,
para que ele se autorregule, para que dentro daquela condição que ele está ali emocional, ou daquela condição de carga mais intensa, ele consiga se regular e voltar a desenvolver as atividades que ele está no dia a dia. Então, algumas pessoas que você vê aqui na mão, batendo, né? Ou correm, eu atendo crianças que ela se regula correndo. Vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro. Eu regulo Né? correndo, às vezes, de um lado para o outro. Será que eu sou autista? Será? Eu já estava pensando... Eu acho que não sei não, gente. Porque ela está dizendo umas coisas que eu também sou doidinho, eu fico para cima e para baixo. Eu estava falando aqui sobre tempo, O nosso intervalo foi incrível, né? gente. Organização, estava falando aqui sobre essa mente rápida que você Rápida. tem, de que eu penso aqui, estou resolvendo outra coisa. Aí Mas eu não queria ser assim, não. Não, né? Dá Não. um cansaço Cansa. mental. O meu terapeuta fala assim que eu tinha que diminuir demais a minha velocidade. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. O meu pé está lá no acelerador ainda. Vai batendo, batendo. E não pode, né, gente? Chega uma idade que a gente tem que dar um tempinho, gente, pra gente. E às vezes não me deixam ter esse tempo, porque, tipo, não pode parar, a máquina não pode parar de rodar, é um espetáculo em cima do outro, não sei o que, não sei o que dizer. Enfim, nós continuamos com autismo, eu não estou com autismo, não. Mas se tivesse também, tudo bem, seria de boa. Mas a gente vai estar olhando que as suas características, ele não tem TDAH, gente. Brincadeira. Eu não tenho TDAH, não? Acho que não, acho que eu não tenho TDAH, Tem não. não, né? Eu acho que não. Porque, Depois assim, eu converso com o psicólogo. É porque, assim, eu consigo fazer... Vamos conversar sobre mim. Assunto. Eu não aguento esse programa, gente. Não, vamos continuar o autismo. Vamos. Vamos lá. O autismo é um espectro, ou seja, há diferente nível de intensidade. Quais são esses níveis de diferença? Pronto. As pessoas pensam, nível de suporte. Aí era usado muito, e ainda é usado em alguns momentos, o nível de suporte. Suporte 1, 2 e 3. Certo. Esse suporte, ele vem dar características ou sintomas mais visíveis para essa criança. Uma criança de suporte nível 3. Ela pode ter um atraso na fala mais intenso, ela pode ter uma condição motora que você percebe ali, né, andar na ponta dos pés, e outras características que você é mais visível você perceber que aquela criança tem autismo. E que Nível 3. Nível 3. Tá. E outras mais, né? Porque são várias. O suporte nível 2 é aquela criança que fica, vamos falar que seria no mediano, que tem uma dificuldade de comunicação, mas que ela consegue se comunicar, né? Então, alguma dificuldade talvez na motricidade, ou uma dificuldade também social, mas está ali nesse suporte e ele consegue se desenvolver. O suporte 1 é aquele que é menos visível. E aí onde está, talvez, às vezes, até uma dificuldade mais de você perceber. Porque você vê aquela criança que conversa, que fala, que desenvolve a atividade de rotina dela, e aí você se pergunta, essa criança, esse adolescente tem TEA? Mas a comunicação... Aí você me deixou preocupado, porque aí eu posso ter TEA. Porque eu falo direitinho e acho que eu posso ter TEA. Há uma diferença de se comunicar e há uma diferença de falar, né? E às vezes a pessoa acha que aquela pessoa que se comunica bem, que se expressa bem, ela não tem TEA. Mas isso não é uma característica. Você se explica bem, você se comunica bem. Me comunico bem? Obrigada. Você tem TEA? Não. Eu tô relaxando. Gente, ela já tá quentinha agora, viu? Eu estou ela tava gelada. Eu sou aquela pessoa que está no transtorno do TDA, né? Que a gente diz que é aquela pessoa que se distrai mais fácil, que demora, né? Sim. Que não presta muita atenção. Antigamente as pessoas diziam assim, poxa vida, o termo era usado. É lesada, lesada, é lenta, né? E na verdade eu fui entendendo que, aí eu já trouxe pra mim, né? Então não tô mais no TEA. Eu fui entendendo que era uma condição que eu tenho, né? De às vezes esquecer uma coisa, ou... Todo mundo pode esquecer. Todo mundo pode esquecer. A gente estava conversando isso no intervalo, né, gente? Todo mundo pode esquecer alguma coisa. E a gente não deve se... De jeito nenhum, né? Somos pessoas, somos humanos e não somos... Estamos ali para dar uma resposta para o outro, mas a gente também tem que dar uma resposta para si também. A gente não consegue, porque a gente não consegue entrar dentro do outro no sentido de entender as emoções, né? O que se passa na mente e eu vou dizer também no coração do outro, né? A gente tem que ter esse cuidado de respeitar o tempo daquela pessoa e respeitar o seu tempo também. Respeitar o seu tempo. Eu ouço muito isso do meu terapeuta. E pensando nessa questão de tempo, de suporte, a gente também tem que entender também que aquela criança
Não é uma classificação no sentido de rotular. Suporte 3, Suporte 2, 2. suporte 1. Mas essas características vêm nos ajudar a entender aquela criança como ela está se desenvolvendo, né? Como ela se desenvolve, e dar uma terapia e dar para essa criança condições de que ela possa possa aprender e possa também ser estimulada para que ela consiga. Tá, e quais são os métodos ou ferramentas melhores para ter uma comunicação alternativa que pode ser utilizada para facilitar essa coisa de interação e expressão das pessoas? É um Porque trabalho isso eu estou falando porque os pais, né, que de repente têm um filho autista, pode ser usado. Alguns pais se preocupam com essa criança na questão dela falar e dela escrever e ler. Chega muito, né? Essa inquietação que os pais trazem. E aí a gente vai apontando a questão. O que é a comunicação? O que é o falar? Aí a gente traz para o profissional da fonoaudiologia, né? Que ali ele vai possibilitar essa criança desenvolver as questões da fala, seja por um suporte de comunicação alternativa que você colocou aqui. Esse suporte pode ser visual, esse suporte pode ser por meio da comunicação que hoje tem, que são o uso dos tablets, que a criança possa estar num programa de apontar o que ela quer dizer, ou de apontar uma figura e expressar ali, quando ela não é verbal, para ser entendida. Então, assim, a gente vai dar condição, o fono vai dar condição a essa criança a se comunicar, a se expressar. Eu posso me expressar pelo meu corpo, eu posso me expressar por uma palavra, por aquilo que eu apresento. Eu consigo saber se a pessoa está com raiva ou chateada. Então, assim, é uma coisa muito ampla. Então, assim, a gente tem que entender que essa criança, esse adulto, ele pode sim, quando ele tem a oportunidade, a expressar, a falar da forma que ele consegue. Assim, infelizmente ainda existem muitos preconceitos, né? Assim, não só com autismo, ou com Down, ou com vários outros tipos de coisa. Como é que a gente pode fazer para reduzir isso? O que você, na sua opinião, que a gente poderia tentar reduzir esse tipo de preconceito? Ou então promover coisas que nós mesmos pudéssemos fazer para promover esse tipo de, poxa, não vamos ter esse preconceito. O que vocês pensam sobre isso e como você pode dar ideia? Eu vou pegar a sua palavra, promover. 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 Esse espaço aqui é um espaço de promoção. É um espaço de inclusão. Mas as pessoas entendem de inclusão colocando essa criança na escola, na clínica. Mas quando eu promovo ali situações de conhecimento, Sim, de informação, eu estou dando a oportunidade dessa pessoa ser menos preconceituosa. Na sua fala, na minha fala, alguém lá no público que está escutando, que está nos assistindo, vai dizer assim, poxa, eu não entendia isso. Eu posso me comunicar usando a comunicação alternativa. Aí eu posso entender essa criança porque ela me expressa aqui, né? Uma criança que chega que não é verbal e lhe abraça. Isso é uma comunicação. É a forma que ela achou para ela dizer que gosta de que você. Gosta de você, né? Então, assim, é promover, certo? Promover conhecimento, promover oportunidade, promover espaços mais de cuidado, como o nosso centro, políticas públicas, né? É chegar na escola, é chegar na família, é ampliar o olhar, é falar. E outra coisa, o autismo, tem muita gente que é autista e tem, às vezes, superpoderes. Não são superpoderes, mas tem também, como Down, algumas atividades especiais que ele tem que eu, de repente, eu não tenho, nem você. Tem. Isso, né? Tem pessoas que estão no T21 que se dão muito bem como cantoras, que hoje em dia a gente tem crianças que tem programas no YouTube, tem programas no Instagram que tá ali falando, divulgando crianças e adolescentes, né? A gente tem pessoas com TEA que são ótimos comunicadores, pessoas com TEA que estão profissionais. Inclusive, a gente tem na nossa equipe profissionais que é autista e trabalha conosco, né? Então, assim, já informa-se. Às vezes a pessoa pensa, poxa, eu tenho autismo, então eu não posso estar no campo de trabalho. Não, isso normal. Normal. Claro que a gente, como qualquer outra pessoa, tem as suas dificuldades,
mas essa dificuldade ela vai sendo superada, né? A gente temos estagiários e pessoas lá que têm dislexia e está lá, que é outra condição A dislexia, fala para a turma de casa, o que é a dislexia? Porque tem gente que não sabe. É uma dificuldade na questão da escrita e da leitura, que é uma questão para além das trocas de fonemas. É uma questão que, às vezes, a pessoa está ali, ela vai ler e ela ela lê, mas a compreensão da leitura não é tão... Então, assim, essa pessoa, às vezes, no campo de trabalho, né, é uma dificuldade porque o campo de trabalho ele vai precisar de você de uma leitura e de uma escrita. Mas se eu sou Você sendo trabalhada... dislexo, Isso. eu não consigo. Se eu trabalho essa criança e eu torno um adulto, eu vou ter condições de estar ali naquele espaço. A gente tem que abrir também espaços de oportunidades. Pronto. De trabalho, porque assim... De lazer. De lazer. O autista pode fazer tudo. Claro, de acordo, como você falou, do nível 1, 2 e 3, né? Tem certas coisas que o nível maior que esse adulto, ou esse adolescente, ou essa criança não poderá fazer. Concorda? É isso mesmo? Sim, a gente não pode também dizer aqui que é um conto de fada, né? Porque a gente vai saber que dentro da condição, talvez ele não consiga. Sim. Mas a gente vai dar àquela família, àquela criança, oportunidades para que talvez aquela atividade ele não faça, mas ele possa fazer a outra. Outra, sim. Né? E aí, será que vai compensar? A gente não está falando com compensações, mas está falando com aquilo que eu posso fazer e me tornar feliz, me tornar participante. Legal, muito legal. E quais são os maiores avanços e principais conquistas que você observou nos últimos anos? As maiores conquistas é a gente saber que o conhecimento está chegando mais rápido, né? Antigamente a gente dizia assim, é uma fala que eu escuto muito. Existe muitas... Está aumentando o número de pessoas, agora tem tantas pessoas que têm técnica. Não é questão de que aumentou. Aquelas pessoas sempre existiram, mas por uma questão cultural, por uma questão de conhecimento, de informação até dos meios médicos, não chegava ao diagnóstico tão cedo, né? Hoje em dia, os nossos médicos, as pessoas que estão ali na área da saúde, pelas informações que têm, pelos estudos, elas já conseguem identificar mais rápido. E a gente sabe, né, que há um tempo atrás, as pessoas meio que eram não vistas. A própria família deixava ali no contexto dela para uma forma de proteção. Proteção, não sabe passar. Né? Não sei lidar com isso, não sei o que é isso, não tenho essa informação, vou deixar aqui em casa. E hoje em dia não. A própria mídia, os estudos, as pessoas que se interessaram estão ajudando no sentido de trazer essas pessoas para o lado de cá. Quando eu falo para o lado de cá, eu digo assim, de incluir mesmo, sim, né? Então, assim, não é que não existisse, que isso não fosse, que essas pessoas aumentou o número. Não, agora a gente vê isso como a mídia também explorando, porque se está na mídia, vamos falar demais. Não é isso. É porque quando você sabe, você quer dizer mais e falar sobre isso. Quando você estuda, você consegue passar muito mais conhecimento mais informações, sobre isso. Exatamente. E se eu tenho mais informações, eu tenho mais condição de identificar, e aí não é um aumento quantitativo. Eu acho que é um aumento qualitativo. Eu sei como sei como identificar, sei os sintomas, então eu consigo dar mais estrutura para essa pessoa e para essa família. Tá vendo, galera? Agora eu vou entrar no terceiro bloco, vou conversar com outra doutora maravilhosa que vai complementar o que essa lindíssima aqui falou pra gente. Obrigada. Foi incrível, tava nervosa, agora tá Tava, quentinha. Mas você foi incrível, foi maravilhoso. Eu acho que tirou bastante a dúvida de vocês. Fico nervosa. Sempre fica nervosa? Sempre. Então vamos tomar um calmante. Vamos. Vou entrar no terceiro bloco, gente, e vou conversar com a Maria Luísa agora, já. Então fique aí que o papo tá bacana, interessante, educacional. Você pode usar para você, para sua família, para algum amigo que tenha uma dessas síndromes. Então fique aí que tem mais coisa pra gente ver. E vamos rir, vamos sorrir, vamos se divertir, senão a gente vai ficar com a cabeça assim. Entra o próximo bloco. Leve, né? Vai próximo bloco. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Senão, e eu não sou leve, eu não sou tão com sono.
Voltamos com o nosso terceiro bloco de um programa que está sendo incrível por tanta informação e por tanta diversão, porque esse programa está sendo difícil, está sendo divertido. Maria Luísa, que eu já brinquei tanto com ela no intervalo, gente. Mas eu brinquei porque eu sou o Ciro. Né? Vamos lá, vamos dar continuidade a esse papo tão interessante que é sobre o CIAD. O que é o CIAD, o que ele pode fazer pelas pessoas. E eu sei que tem muita gente na fila de espera, né? Mas o que é o CIAD na realidade? O CIAD é um centro inclusivo de atendimento e desenvolvimento infantil que podemos dizer que tem como missão oferecer um atendimento especializado multiprofissional, humanizado. Isso é muito bom. E de excelência às pessoas com T21 e TEA, que é o transtorno do espectro autista. Tá. E que esse atendimento precisa estar voltado para a autonomia e a qualidade de vida dessas pessoas que lá são atendidas. Ai, que bacana. Sim, porque muita gente olha para a pessoa com autismo ou a pessoa com T21, porque não é um autista, nem é um Down. É uma pessoa acima de qualquer coisa. Antes de muito qualquer legal. coisa. Muito legal falar isso. E muita gente olha apenas para as dificuldades dessas pessoas. Nós, enquanto CIAD, enquanto pessoas que trabalhamos a verdadeira inclusão, porque a gente sente na pele isso, a gente entende que não são as dificuldades dessas pessoas, mas as potencialidades de cada uma que precisam ser vistas e estimuladas devidamente. E serem usadas para benefício da própria pessoa e da comunidade. Porque tem uma pessoa que tem um autismo, por exemplo, ela pode ser, cara, esse cara é muito bom, olha como ele é engraçado. Ele pode ser usado, vai fazer teatro que você tem uma potencialidade muito grande para isso. Não é assim? Sim. Tipo, rapaz, esse cara fala tão bem e administra. Você vê, ele chega aqui no CIAD e quer dar tanta opinião bacana. Ele pode ser um bom administrador de empresa. E isso que você falou é muito importante, galera. É usar a potencialidade do ser humano que tenha o T21 ou que tenha o autismo. Falei errado ou falei certo? Falou certíssimo. Sério? Lá no CIAD, os nossos terapeutas, eles trabalham com as habilidades de cada paciente. Porque essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas da melhor forma possível. Sim. A gente já acompanhou pessoas conhecidas, na verdade, Sim. que têm o mesmo transtorno. São pessoas que têm TEA, crianças que têm TEA, mas que a gente sabe que são únicas, bem diferentes. Uma delas, a família levava ao serviço devidamente, ou seja, elas eram devidamente estimuladas. Sim. As habilidades delas foram cada vez, digamos assim, cada vez mais evoluindo. Já outra criança que a gente também conhece, não são atendidas no CIAD, Sim. tá? Outra criança que a mãe não tem o mesmo conhecimento que aquela outra família, tem aquele preconceito, porque a gente sabe que o preconceito muitas vezes está dentro de casa. Eu falei isso, dentro de casa, dentro da gente, dentro das pessoas que, como a gente conversou no bloco anterior, não vou levar no shopping porque eu tenho medo da pessoa, dele gritar ou de chamar a atenção, não é isso? Sim. É um preconceito mesmo. Sim. E assim, muitas vezes até por medo de ser julgada, por medo da criança adoecer. A mãe também estava adoecida e não se permitia, às vezes até inconscientemente, não se permitia levar o filho aos serviços necessários, né? As terapias, as consultas devidas, só ao médico quando a criança estava doente. Sim. E hoje a gente vê essas duas crianças completamente diferentes em relação ao desenvolvimento da autonomia, ao desenvolvimento mesmo da qualidade de vida. Então, Maria Luísa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a você que fale para o público de casa, que eu acho que isso vai ser de suma importância, galera.
vocês em casa saberem como lidar, porque tem muita gente, tem muita família que ou de repente não tem oportunidade de estudar mais sobre esse assunto, ou não tem a condição de ir a um médico especializado, né? E fica dizendo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tudo bem, temos internet? Temos, mas muitas das vezes o que a gente vê na internet, o que a gente vê no YouTube, não é bacana. Assim como hoje, por exemplo, eu fui ver, mandaram um rios para mim, de um rapaz dizendo, olha, gente, você que tem problema de insônia, você que tem problema de dormir, esse remédio aqui, aí mostrava o remédio, só o remedinho aqui, é maravilhoso porque o composto dele é isso, é isso. Você tem que tomar porque assim você vai ter um sono maravilhoso aqui. Acabou o vídeo, ele não disse o nome do remédio. Aí todo mundo meteu o pau, engraçado, né? Porque era melhor ter feito o vídeo. Então, assim, tem muita gente que vai ao YouTube e às vezes não é isso. Então, eu vou pedir você que fale, pessoal de casa, a melhor forma que, se não tiver essas condições de ter esse atendimento especializado, como ele pode cuidar, né, sem a proteção máxima, quando eu digo sem a proteção máxima, é sem botar aquela blindagem, porque não precisa de ter essa blindagem. Né? Tô falando certo? Tá certíssimo. Então, assim, não precisa ter essa blindagem. E é um assunto que eu nem entendo muito, mas assim, Deus está mandando eu falar, eu tô falando. Então, fala o pessoal de casa como eles devem cuidar e a forma que deve ser esse andamento da criança, do adolescente ou do próprio adulto que tem esse tipo de síndrome. Por favor, a câmera toda é sua. Obrigada. É uma responsabilidade muito grande quando você nos traz, né, nos pede para fazer essa fala, porque cuidar do outro é algo, de certa forma, único. Para cuidar da pessoa com TEA, da pessoa com T21, para cuidar da pessoa neurodivergente que eu sou, você precisa ter, acima de tudo, sensibilidade, afeto e conhecimento. É isso mesmo, por isso eu estou dizendo, conhecimento. É muito fácil nós falarmos para uma mãe, você tem que levar seu filho no terapeuta tal, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente, sem conhecer a realidade dela, não é? Sem conhecer a realidade daquela família, a gente fala mesmo facilmente o que ela tem que fazer, mas cada caso é muito singular, cada família, cada situação é única. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter o respeito pelo outro, o respeito pelaquela família, no sentido de não julgá-la. Olhar com o coração, não é? Minha mãe falava com compaixão. Isso é muito bom. Se possível, segurar na mão e dizer, vamos. Temos hoje cursos gratuitos de profissionais sérios que são ofertados no YouTube. Olha aí. No Ceará tem o professor Wilson Cândido, que é terapeuta ocupacional, trabalha há mais de 20 anos. Wilson Cândido. Cândido. Então já fiquem de olho, de repente, até o Instagram é fácil procurar o Wilson Cândido. Então vamos dar essa olhadinha. Ele traz cursos desde TEA, outros transtornos do neurodesenvolvimento, síndromes, cursos voltados para a área da educação e também para a família. Ele que é o mais faz importante. Um trabalho muito bacana com as mães também, certo? E eu acredito que o conhecimento, junto ao afeto, a sensibilidade e o respeito, podem transformar aquele ser humano. Juntar tudo isso no caldeirão e bater, acho que vai ser realmente a grande transformação. Sim. É o real? Não. É o ideal. Mas diante da nossa realidade, nós podemos fazer campanhas de conscientização. Não precisam ser coisas mega, porque hoje existem sim as políticas públicas voltadas para a inclusão. Mas se eu, enquanto pessoa que moro num determinado condomínio, puder, através de pequenas falas, de pequenas atitudes, conscientizar aquelas pessoas do condomínio, aqueles que estão próximos a mim, desde do respeito a trazer o conhecimento, sim, eu posso fazer a diferença no mundo. Olha isso. Perfeito tudo que você falou, Maria Luísa. Agora eu vou voltar um pouquinho e vou
tirar essa dúvida para saber, quando você diz que eu sou neurodivergente. O que é ser neurodivergente? Por que eu estou perguntando? Porque, de repente, você pode ser neurodivergente e eu posso ser. E eu quero saber, o que é uma pessoa neurodivergente? Não é para ninguém ficar assustado. É uma Tá. pessoa que pode viver plenamente na sociedade e de uma forma muito tranquila. Tá, mas por que a palavra neurodivergente? Sim. O que é essa divergência do cérebro? A pessoa neurodivergente nada mais, nada menos é que alguém cujo cérebro funciona de uma forma diferente. Neurologicamente, nós funcionamos de formas bem singular, digamos assim. O cérebro da pessoa neurodivergente, ele não está dentro daquele padrão. A gente fala o padrão das pessoas típicas, Tá. porque nós somos neurotípicos. Ou Certo. seja, neurologicamente, né, o nosso cérebro funciona, como eu já falei, de outra forma, mas funciona muito bem. Tá, mas assim, me dê um exemplo, por exemplo, que você diz assim, eu sou neurodivergente porque eu sou... Porque em algumas funções executivas, Sim, eu tenho determinadas dificuldades quanto ao planejamento, à atenção, à concentração. Eu posso ter ideias brilhantes aqui e sozinha não conseguir executá-las da melhor forma possível, da maneira mais hábil e trazendo para o campo profissional de uma forma tão proativa. Mas se eu me conhecer, eu posso elaborar estratégias para que eu funcione de uma forma, eu nem gosto da expressão, normal, regular, é. mas funcione bem, Tá. faça a diferença. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta agora aqui para a doutora, agora foi para a doutora Maria Luísa. Por exemplo, eu já acho que eu já tinha dito para a doutora anterior sobre que o meu terapeuta vive dizendo, diminua a sua velocidade, porque, meu Deus, eu nunca vi uma pessoa que consegue estar no celular, tá ouvindo a televisão, tá prestando atenção e tá ouvindo o que a pessoa tá gritando. Ei, atenção, lembra que amanhã tem reunião? Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é ser neurodivergente? Não. Eu, Maria Luísa, enquanto neuropsicopedagoga, não posso te responder porque é uma responsabilidade muito grande. Tá. Assim como o diagnóstico do TEA é feito por uma equipe, o diagnóstico responsável não é só o médico que simplesmente diz, você tem TEA Tá. ou você tem TDAH. Sim, nós somos públicos neurodivergentes, mas é um diagnóstico feito por uma equipe multiprofissional. Tá. E só uma equipe multiprofissional Vai poder responder. vai te dar essa resposta. Maria Luísa, foi ótimo que você falou para a turma de casa. Só tenho a agradecer você e a Nádia. Foi fantástico esse assunto de hoje, do T21 e do autismo. E eu acho que as pessoas em casa, qualquer coisa, pode entrar em contato conosco, tá? Pelo Instagram do Ciro Santos Convida, ou por vocês também, que vai ter o Instagram de vocês. E aí vocês tiram maiores dúvidas. Mas eu acho que foi um papo muito incrível. Eu só tenho a agradecer. Nós também. Enquanto SEAD, estamos aqui sempre para colaborar com toda a população. Muito obrigado. E muito obrigado. Desculpa as brincadeiras no intervalo, que a gente isso? brincou bastante. isso? E foi um programa bem gostoso de fazer, porque a gente brincou durante a entrevista, brincou no intervalo. E até semana que vem, galera. Muito obrigado. Doutoras, que é a outra história de doutorado, muito obrigado. Vocês em casa, um beijo, obrigado mais uma vez por esses 4 anos de programa. E até sábado que vem, com Ciro Santos Convida, às 19 horas, na nossa TVC. Aguardo vocês. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas.
A Prefeitura de Fortaleza está trabalhando para levar cada vez mais saúde até você. Os medicamentos da rede municipal já estão sendo reabastecidos nos postos de saúde e estão disponíveis para a população. E o melhor é que eu saio com a medicação, então eu não tenho essa preocupação. Por falar em postos de saúde, diversas unidades estão sendo reformadas e entregues em toda a cidade com melhorias na infraestrutura. Não, o visual tá lindo, né? Nem se compara, né, gente? O de antes ficou top, ficou show. Além disso, a reforma e a ampliação do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, já estão em andamento. E com os novos investimentos, o IJF agora conta com mais equipamentos, mais exames e mais cirurgias realizadas. Fiz necessário fazer uma cirurgia. A equipe de médico com urgência me atendeu. Hoje estou bem, graças a Deus. O trabalho está só começando e a Prefeitura segue firme no cuidado com o bem-estar de todos. Fortaleza, capital de todos.